Alô, Bistro Lovers! Vocês já pararam para pensar no impacto que as conversas têm? Não estou falando das conversas triviais, sobre o tempo ou sobre o último episódio da série, nem aquelas que fingimos prestar atenção quando de fato estamos pensando em outras coisas. Estou falando daquelas que nos tiram da zona de conforto, que mexem com as nossas emoções, que expõem as nossas inseguranças, que colocam em jogo a autoestima e a vulnerabilidade, que nos fazem temer ser mal compreendidos, julgados ou pior, que podem provocar algum rompimento. Daquelas que, amedrontados por não sabermos o momento ou a maneira certa de abordar o assunto, acabamos adiando indefinidamente. Preferimos deixá-las para depois, para quando for mais conveniente, ou quem sabe para o dia de São Nunca. E ao evitá-las, criamos distanciamento e ressentimento. Enfim, daquelas conversas que naturalmente chamamos de conversas difíceis. Só que, talvez o que vocês não saibam é que apesar delas serem sim desconfortáveis, essas conversas têm um superpoder. E quando realizadas, transformam barreiras em pontes. Abrem espaços de confiança, respeito, conexão e reconciliação. Promovem aprendizagem e crescimento pessoal, uma vez que nos exigem o exercício da coragem, da empatia e da disposição para sair da armadilha da competição para um espírito de corresponsabilidade e cooperação. E é esse lado do superpoder das conversas difíceis que vamos explorar neste bom encontro, para o qual tenho a honra de receber duas mulheres incríveis que admiro demais e que dividem a mesma paixão que eu tenho pelo desafio da comunicação. Vamos então às apresentações. Sou Deise Gomes, CEO do Carreira Bistrô, uma consultoria especializada em estratégias ágeis e integradas de cultura organizacional, educação corporativa e engajamento. E estão aqui comigo Letícia Carneiro, parceira querida, que é consultora, mentora, coach, facilitadora de aprendizagem socioemocional, também na área de diversidade, inclusão e comunicação assertiva e gestão de conflitos. É uma especialista em acolhimento de luto. Lê, sem palavras, né? Ai, gente. Que já é de muito tempo. É uma honra te receber. A honra é toda minha. Obrigada mesmo de estar aqui conosco. Esse é um tema que a gente já está na nossa relação, né? A questão da comunicação, do conflito, no sentido de transferir isso, de trazer para as empresas. Então é uma grande honra, sei que você é uma grande especialista. Estou muito feliz. E Patrícia Capeluto, que conheci pessoalmente, finalmente, né, Patrícia? Olha, uma honra, Patrícia, enorme. Sou sua fã. A honra é minha. Te admiro muito, acompanho seus posts, suas publicações, enfim, suas palestras, né? Patrícia é consultora, mentora, professora, especialista em conversas difíceis, comunicação não violenta e gestão de conflitos. Já viram que as duas aqui bebem da mesma fonte. É uma TEDx Speaker de 2020, palestrante top 5 do CBTD 2023, isso não é pouca coisa, tá, gente? E colunista na rádio Antena 1 FM Rio com o boletim Comunicação, Conexão e Comportamento. Eu quero muito ouvir a experiência de vocês e a experiência da vida, né? Porque a gente leva isso para a vida da gente. Inclusive, você fez uma abertura aqui que eu fiquei, nossa, que coisa mais linda, gente, é isso. Cara, É isso, é essa a importância do tema. É essa a importância do tema. E que é útil para todo mundo em qualquer situação, né? A gente tem aqui o recorte do mundo das empresas, mas ele é útil na vida da gente, nas relações, qualquer que sejam, né? Sim. Então, para começar, eu digo sempre, né? A gente faz as conversas de alinhamento, porque comunicação é isso, né? A gente, para dialogar com o outro, a gente tem que alinhar expectativas, objetivos. Então, para esse podcast, a gente também teve a nossa conversa de alinhamento para a gente poder chegar ali a pensar um pouco como é que a gente abordar esse tema tão amplo. E fomos visitar um assunto que eu acho que é o pré-requisito de tudo, né? Que é a confiança.
Então eu queria muito, né, que a gente pudesse falar sobre isso e até fui buscar algumas referências, porque eu entendo que a gente usa muito o termo confiança, até diria de forma irresponsável, né? A gente aplica essa terminologia, às vezes sem saber o que está por trás. E aí eu fui buscar um autor, que é o Marco Fobassi, né, que é um cara também consultor incrível, e das definições de confiança que eu já vi, eu gosto muito da dele porque é sintética. Ele diz no livro dele, O Fator Confiança, que confiança é, acima de tudo, um ato de fé. E eu acho isso incrível porque vai além das evidências concretas ou lógicas, né? Você deposita num ato de confiança suas expectativas, suas crenças, suas emoções, né? E você espera algo que você não sabe se vai acontecer. Então, começando desse universo da confiança, eu queria ouvir de vocês, né? Como vocês definem, né? Temos aqui a definição do Fobassi, que é o ato de fé, mas como vocês definem confiança e qual é o impacto dela na comunicação? Eu ainda estou nem falando das conversas difíceis, nem ainda da CNV, mas da comunicação, né? Onde é que mora isso? E também, já vou jogar aqui uma segunda pergunta, e vocês já vão. Que atitudes, que comportamentos, que práticas a gente precisa exercitar para construir relacionamentos confiáveis que permitam, né, criar ambientes ou condições de respeito, segurança e colaboração? Para mim, confiança tem uma camada importante que é fiar junto, né? A confiança é uma coisa de dois. Adorei isso. Então, é uma coisa que a gente faz em relação. Ou em relação com a gente, que é a autoconfiança, ou em relação com o outro e com a outra. E eu penso que isso exige já um esforço, né? A fé é um esforço, é uma Sem dúvida. intenção, É. mas também é essa abertura, essa generosidade para o outro também mostrar o que ele tem ali na relação que pode ser esse substrato, né? Do afeto, do amor. Estou aqui olhando o afeto aqui, do amor. Então, minha primeira definição seria essa, né? Confiar, fiar junto. Tem duas palavras, por exemplo, a comunicação não violenta fala que a gente é movido a partir das nossas necessidades, né? Tem duas palavras que são honestidade e transparência. Quando você diz honestidade é importante para mim, transparência é importante para mim. Sabe o que está na base delas, que é importante? É a confiança. Sim. Porque quando eu peço por honestidade e transparência, eu falo assim, eu preciso confiar em você. Claro. Que eu vou ter isso. Então ela conversa com um monte de coisa. Tudo é comunicação. Não é só a forma de falar. Eu me comunico quando eu falo, quando eu não falo, é a forma que eu falo. Eu me comunico quando eu ajo e quando eu deixo de agir, eu também estou passando uma mensagem. Que mensagem eu estou passando? O que eu estou comunicando? O que eu estou comunicando transmite confiança? Se não, são palavras O ao olhar vento. transmite, Se a né? minha atitude é uma e a minha fala é outra, É isso. vai dar ruído na confiança. A coerência, né? Isso tudo caminhando junto. Não, o olhar, né, Patrícia? Você às vezes tá falando, você olha para a pessoa que ela tá falando, não é o mais importante, ou você às vezes não tá, mas só a expressão, a intenção que você percebe, o tom, traz confiança, Não né? tem aquela frase que diz o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala, Perfeito. né? Uma coisa assim, Perfeito. parecido com isso. Aliás, tem aquela história também, né? Você pegou das frases, né? A gentileza gera gentileza, a confiança gera confiança, né? Ela se retroalimenta, né? Ela se retroalimenta e já ampliando aqui, mas que a gente fala de confiança, costuma falar de vulnerabilidade também, Sim, né? sim. Ambientes em que você propõe a vulnerabilidade, que tem segurança psicológica, tem confiança. Mas como é que eu vou ser vulnerável se não tem confiança? Tá, mas como é que você vai ter confiança se não for vulnerável? O que vem primeiro? É o salto de fé, né? É o Essa salto coisa de da fé. fé. E aí você falou em vulnerabilidade, lembrou quem? Brené Brown, que é a minha Claro, mestra da confiança, né? Ela tem o modelo Braving, você falou de atitudes e Sim. comportamentos. E aí tem coisas contraintuitivas que também conversam com a comunicação não violenta. Então, por exemplo, dizer não, muitas vezes, constrói confiança. Porque se você diz Ah, eu não, acredito tanto se nisso. você coloca um limite, você está numa empresa, aí tem uma reunião, fazem vamos fazer esse projeto assim, assim. Não, eu não dou conta. Isso.
E isso cria confiança. É muito melhor do que eu prometer e não cumprir. Perfeito. A fofoca, né? A fofoca, as pessoas pensam que só, assim, só destrói a confiança entre a pessoa que é objeto da fofoca. Mas se eu conto uma fofoca pra Patrícia, ela fala, Letícia é fofoqueira. É. Então, se ela tá falando hoje da fulano, amanhã pode Podia ser falar eu. de mim. Claro. Então ela fala desses 7 pontos, né? O Sim. primeiro é limite, o segundo é ser uma pessoa confiável, o terceiro é ser uma pessoa que cumpre suas promessas, Sim. o V, que é o vote, que é essa coisa fofoca, e o I tem a coisa da integridade, que é eu faço o que é necessário, mesmo que não seja conveniente, mesmo que seja Perfeito. difícil, e isso na comunicação não violenta a gente vai ver muito, né? É. E o G, que é a generosidade. Que é de lindo, esperar. né? De estar isso ali, né? Pensar Nesse melhor no modelo. outro. Exatamente. Então eu diria que esses são, assim, 7 comportamentos que ela traz que eu concordo plenamente. E esses comportamentos que você perguntou, né? Porque, como é que você demonstra, Sim. como é que você, para construir a confiança? Acho que todo mundo quer perceber que o outro se importa. Perfeito. E que o outro, por mais divergência, por mais aborrecimento, por mais formas diferentes de ver a vida ou as situações, vai cuidar da relação, vai respeitar o outro. Que são essas palavrinhas todas que você falou. Perceber isso gera confiança. Certamente. Tem uma coisa interessante também que eu li, eu não vou saber referenciar aqui agora, mas que assim, a confiança ela é circunstancial. Ou seja, eu confio em você, mas não significa que eu confie tudo em você. A confiança ela é circunstancial dentro da experiência que a gente tem. Então, quer dizer, um exemplo assim bem, que também nesse material que eu li falava disso, eu achei bem interessante. Por exemplo, você confia algo, você confia algo a alguém, ou você espera que alguém seja, né, confiável em algo que para você tem muito valor. Em geral é isso, né? A relação ali tem alguma coisa que é muito importante para você, que você espera que o outro também tenha a mesma expectativa e que cuide daquilo, que dê atenção àquilo da mesma maneira que você. Então vamos imaginar um filho, né? O seu filho. E aí fala o seguinte, por exemplo, você tem a sua avó de 90 anos que você ama de paixão, que você sabe que ela vai sempre querer o seu bem, que ela cuidaria do teu filho da melhor maneira do mundo, como criou da sua mãe, como criou até você. Mas talvez aos 90 anos ela não seja confiável para cuidar de um bebê de 9 meses. Então, por mais que você confie na intenção da sua avó, naquela tarefa, naquele momento circunstancial, ela não é a melhor pessoa para cuidar daquilo que é tão precioso para você. Então, eu acho interessante esse olhar, né? Porque ela é circunstancial. Não que eu acho que ela vai fazer o mal, mas ela não tem as condições para. Você confia no caráter, na integridade, na boa Isso. vontade, mas entende que tem uma limitação. E Exato. aí não é confiável, E né? reconhece Sim, a circunstância. sim. Né? Isso Perfeito. eu achei muito interessante, você pensar nisso também. Né? Porque isso não vai tirar o mérito que ela tem da sua relação, mas naquela situação. E tem muito a ver com a questão até da liderança situacional, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Quando você atribui algo para alguém, o outro tem que estar apto a fazer, tá no momento de vida, tá no momento, seja do que for, né? Da carreira. Então também é legal a gente pensar isso. O fato de eu confiar na Letícia, não quer que eu confie em tudo. Pode ter algum lugar que eu fale, eu não sei se a Letícia vai dar conta disso. Ou talvez isso não seja a Letícia a melhor pessoa para me apoiar. Ou eu delegar, ou eu... Eu achei bem interessante E olhar. você traz um ponto que eu fico pensando, né? Como que é importante entender que não há absolutos na comunicação. Isso. Perfeito. Então, isso também vai valer. A gente tem que olhar aquele momento. Né? O Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, ele fala assim, ele tem um vídeo que eu acho muito engraçado, porque ele fala sobre o amor. E aí tem um casal discutindo, e aí, você me ama? Aí o parceiro fala, agora, nesse momento, não. Agorinha não. E às vezes é isso. E você poder falar Então, isso. tem uma circunstância ali, né? E aí também ter essa flexibilidade, a gente não cria tanta expectativa, que é uma fonte de encrencas nas conversas, né? Você espera uma coisa e aí vem toda aquela raiva, aquela insatisfação por cima de uma coisa que é um pensamento, não tem nada a ver com o que a pessoa quis fazer. Isso nas empresas é uma fonte de maus entendidos, né? Exato. E aí, eu vou jogar uma outra questão. Quando ela é quebrada, a gente consegue restaurar a confiança? Como é que isso rola?
Aí é uma visão muito pessoal. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu acho que é bem difícil. Quando ela é quebrada, confiança é quebrada, porque se a gente tá falando de confiança, tem alguma coisa importante em jogo. Exato. Não é assim, eu pedi pra você lavar a louça, você lavou a louça errado. Perdi a confiança. A gente tá falando de coisas que nos mobilizam. Isso. O que você acha? Eu penso que tem essa coisa circunstancial. Tá. Agora, também, numa relação, seja de trabalho, seja pessoal, se a gente não construir esse caminho da reconstrução, vou falar de filho, né? Super meu favorito. O filho foi e mentiu. Eu sempre falei para os meus filhos, a sua autonomia é do tamanho da sua responsabilidade. Então, a minha confiança tem tudo a ver com o quanto que eu vou te permitir sair, quanto que eu vou te... Então, eu digo que as relações são depósitos e retiradas. A gente faz retiradas, uma traição numa relação amorosa, uma mentira no ambiente de trabalho, são retiradas. E aí, quais são os depósitos? Mas até no mundo jurídico tem aquela situação, né, de você ter um tempo, o probation em inglês, que você fica um tempo ali sendo avaliado, mas tem que reconquistar. Então, concordo com você, ainda mais alguns tipos de confiança são bem difíceis. Agora, a conversa difícil é o primeiro passo para tentar, se o outro fizer a sua parte, recomeçar. Mas acho que é possível, não é fácil. O que você trouxe me fez aqui pensar, porque quando há quebra de confiança, é como a pessoa que quebrou a confiança lida com aquilo. É o que eu sempre falo. O problema nunca é o problema é como você lida com o problema. Exatamente. Então, assim, eu errei, eu fiz alguma coisa que, né? E aí, eu lido com esse meu erro, com responsabilidade, com respeito a você. Você vai me dar um voto. Peraí. A gente entende que somos todos humanos, né? Mas sim, você tem razão. E a primeira coisa é reconhecer. Eu sinto que as reuniões, quando a gente fala de comunicação é sobre conexão, no final, né? Isso. Um dos meus mestres, né, que é o Sérgio Arari, falava que é como se fosse uma artéria que pode entupir com cada conflito não resolvido, cada coisa que vai para baixo do tapete. E aí, quando a pessoa admite, já é uma desentupidinha. Quando a pessoa fala, não, eu errei. Quando ela não quer justificar, então você vai lá e fala, olha, você não entregou o relatório no prazo certo. Mas foi porque... Não, eu não entreguei o relatório no prazo certo. Não dei conta de fazer isso. Não dei conta. Assim, contra fatos, não entregou. O prazo Por quê é outra história. Mas quando você já começa a justificar, não dá nem pra falar. Admitir melhora a confiança. Negar piora, né? A responsabilidade, Isso, né? A história do accountability, né? Que a gente tanto fala, né? Você entender que aquilo ali é resultado de alguma coisa que você fez ou não fez, né? E não importa, não tá na conta do outro, tá na tua conta também, né? Que a gente tem isso, a gente busca culpados, né? Não deu certo, não, mas eu... E aí a gente não quer ser culpado. A gente não quer ser... Ou a gente entra com o mindset de culpados. E às vezes não tem nenhum culpado, tem percepções diferentes, né? Mas a nossa cabeça é assim, ou alguém criou o problema, alguém é o problema. Exato. E não sou eu. Exato. E a nossa querida Brené Brown também tem um vídeo sobre isso que eu acho fantástico, que ela fala, serviço de quê? Porque é melhor, às vezes, eu me culpar o outro, do que eu lidar com a dor daquela decepção. Então, muitas vezes, né, ainda mais antes de eu estudar comunicação não violenta, um filho meu se machucava e brigava. Porque eu ficava tão nervosa que eu preferia brigar do que... Quem que você vai fazer isso? Por que você botou o pé aí? E no final... não no acolhimento, né? Mas é uma reação reptiliana, né? Uma reação completamente primitiva. E aí, com o tempo, na hora que a gente começa a esticar a corda entre o que bate e a ação, a gente começa a acolher o filho em vez de falar por que você botou o pé nessa pedra. E aí, o que você está falando vem muito do que a Patrícia trouxe, né? Que a gente falou, que eu falei até da questão do olhar. Às vezes você nem expressa, mas a sua forma de encarar o problema, você já está reprovando, você já está reprimindo, você já está fazendo um julgamento, só de olhar a situação, né? A pessoa já perde o espaço da segurança, do diálogo, de te contar de fato o que aconteceu, né? A gente fala, você pegou a palavra segurança, né? Fala-se muito de segurança psicológica nas empresas. Mas se a gente olhar para relações do dia a dia pessoais, se você me traz coisas e a minha reação é te tolher ou te punir porque eu não gostei do que você falou, essa relação não tem segurança e talvez não tenha confiança também. E aí, eu não sou livre para falar qualquer coisa, né? Começa num brainstorm, né? Vamos fazer um brainstorm aí. Não!
Ih, não, essa ideia acabou. É, por isso tem aquele exercício do chapéu, né? Aquele exercício do chapéu. Agora é só da ideia, a gente só vai filtrar as ideias depois. Essa atitude, né? E isso é uma consciência difícil de desenvolver porque a gente não quer estar errado, Não. né? Mas eu acho que é muito bonito quando a gente consegue falar, não, realmente, entendi, houve o erro, como que a gente vai lidar com isso? E eu faço muito isso às vezes, eu não tô brava. Eu tô um pouco afetada porque o que aconteceu me E desbalanceou. você expressa o seu sentimento, né? Aquilo que você tá, para que o outro entenda a tua condição, né? A gente vai falar muito disso na Isso. comunicação Não vamos não antecipar, violenta. não vamos dar spoiler. Não, vamos falar agora. Já vamos falar agora. Eu até coloquei aqui que eu achei importante falar que a gente sabe que é uma abordagem humanizada, a comunicação não violenta, né? Que tem ali os pilares da autoconexão, da empatia, da compaixão, da autenticidade. Mas a gente percebe que as pessoas têm ainda muita resistência quando a gente traz essa proposta, essa abordagem, ou até mesmo quando a gente pratica, porque vem assim, primeiro, qual é a minha visão, né? Quero ouvi-las. Primeiro, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender essa não violência. O nome não ajuda muito mesmo, né? Comunicação não violenta. Até porque não se reconhecem na violência. Então, acho que é legal a gente falar isso. E a segunda coisa é que acha que ao falar, ao adotar ou a gente praticar, então agora eu vou ser passivo, bonzinho, fofo. Não, né? Que não é nada disso, mas remete a isso, do tipo, então eu vou evitar o conflito, eu vou ter que ser super zen para poder falar daquilo da maneira mais bonitinha do mundo. E acho que tem uma dificuldade de compreensão de qual é a verdadeira proposta, né? Então, sem dúvida, é uma coisa desafiadora, eu não acho simples, né? Mas a gente vê que quando praticada, né? E a gente aprende a praticar, né? Que não é regra. Eu digo que a comunicação não violenta não é. Tem lá a sua técnica, tem lá seus passos, mas é muito mais do que aquilo, né? É a intenção da conexão que você quer ter. Então eu queria, né, que a gente pudesse trazer um pouco, e aí eu coloquei algumas questões aqui para a gente poder pensar. Primeiro, assim, como essa lógica de violência se apresenta nas conversas? Até para poder desmistificar esse ponto de que eu não sou violento, né? Eu não sou violento, eu não vou agredir a Patrícia, eu não vou agredir o fulano. A gente não está falando de agressão, está falando de violência, né? E também um pouco assim, sabendo disso, desses padrões de violência que existem, como que a gente pode reverter isto, né? Então, sabendo que o outro não sabe praticar a comunicação não violenta, então como eu posso criar uma conversa em que a comunicação não violenta está presente, mesmo que o outro não saiba praticá-la? Acho que o grande desafio está aí, né? Eu conversar com vocês é mole, né? A gente vai lá buscar da mesma fonte, mas quem não está na mesma página que a gente, ou que não, enfim, não acredita, ou não sabe usar, como é que a gente faz para isso acontecer de uma maneira bacana? Eu gosto de lembrar que a origem, porque assim, hoje eu gosto de chamar de comunicação autêntica e assertiva por essa função didática de já não espantar. Mas de onde vem a não violência? Vem do movimento do Gandhi, do Martin Luther King. Então era uma iniciativa que era assertiva, que era com convicção, só que trabalhava em cima da escolha. Então eu digo que a não violência é da escolha. Então se eu falo, olha, eu quero ir ao cinema, e aí a Daisy fala, eu não quero, eu falo, mas então não somos mais amigas. Isso é violento. Quando a gente dá a escolha, a gente tem esse espaço de generosidade para o outro, aí se torna não violento. Então a não violência não é agressão. E aí também tem uma outra coisa, que a violência não é só o ataque. A violência também é o silêncio, como você tinha falado. A violência também é o descaso. O descaso. Então tem outras formas de violência. Que como é que eu definiria a violência? A violência ela é uma reação um pouco mais primal a algo que te desagrada. E a gente depois vai falar de necessidades e tudo mais. E aí, quando eu vejo a violência, eu fico com essa curiosidade. A violência é a pista que tem alguma coisa acontecendo. Você não acha? Tem uma frase linda do Márcio que diz o seguinte, né? Toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. É muito e tem verdade. uma outra que conversa com essa que diz: o modo de eu mostrar que está doendo em mim é machucando você. Nossa, lembro. A violência, a gente associa imediatamente a agredir, matar e espancar. É muito verdadeiro, né? Não fazemos isso.
Ninguém faz isso, né? Não é comum. Não. Mas a violência invisível, a violência emocional que está no julgamento, nas críticas pejorativas, nos rótulos, no preconceito, a gente vai desde o muito sutil ao não sutil, a gente pratica diariamente. A gente normalizou e perpetuou isso. Então, é isso, né? E cada vez mais, né, com o tempo de estudo da CNV, muito mais do que a CNV nos dá uma estrutura de abordagem que permite que as necessidades sejam atendidas, vamos dizer assim, que a vida se manifeste, né, a linguagem da vida. Ela tem uma estrutura de abordagem, mas a CNV se trabalha dentro primeiro, porque é um estado de espírito de você. E eu uso uma palavra muito que é a palavra curiosidade. De estar essência. O que está acontecendo ali? Por que ela está agindo assim? Por que ela está falando assim? Em vez de já julgar, criticar, rotular, acusar. O que acontece ali? E a palavra, e a curiosidade, pensa quando a gente fica curioso. Qual é a cara que você faz? É a seguinte. Percebe que eu não estou em ataque à defesa, eu estou. O que está acontecendo? Curiosidade, eu falo que é a mãe da empatia. É verdade. E é perfeito. É perfeito o que você está falando. Porque eu penso também que quando a gente cria essa curiosidade, é um espaço. Então, eu sempre digo, quando a gente tem algo se manifestando na nossa vida que nos afeta, e em vez de a gente reagir, a gente responde, porque a responsabilidade também é a habilidade de responder. E eu falo, se essa pessoa está com raiva, eu tenho um caso, assim, meu pessoal com meu filho, assim, uma vez a gente teve uma discussão, e ele falou uma coisa muito, muito grave, muito para me machucar. E ele é muito empático. Eu falei, meu filho, para você estar falando isso para mim, algo está te machucando profundamente. Eu não te reconheço nessa fala. E aí ele se emocionou e a gente foi para um outro lugar. Foi o instinto que me falou para não reagir, responder. Porque se ali eu respondesse no mesmo tom, também sei coisas, eu poderia dizer coisas horríveis. E ali se criou um espaço de conexão. E eu sinto que às vezes é um... É emocionante isso, né? Não. Eu me emociono, sério mesmo. E aí uma última história para depois a gente mudar, mas esqueci, foi com meu pai, né? Meu pai odiava psicologia, tinha preconceito com psicologia, e aí a gente conversando uma vez na mesa, aí começou um debate, que é o debate dos lobos, né, na comunicação não violenta. Eu penso isso, eu penso aquilo, aí fica aquele bate e volta, aí uma hora me deu uma luz, eu falei, pai, nada disso é importante. O importante é quando eu mais precisei de você, você estava comigo. Aí ele se emocionou, baixou a guarda e falou, e você também, quando eu mais precisei, você esteve comigo. Então a gente saiu do modo lobo e foi pro modo girafa. E nós estamos com elas aqui, né? A gente pode falar um pouquinho dela depois, Claro. mas elas estão aqui representando. E tem uma gordinha aqui, né? Não, essa da diversidade. Por que a girafa tem que ser sempre comprida, alta? Na minha também tem outros. É isso aí, ó, adorei, Deise. Diversidade. Eu falei, apaixonei quando vi essa, foi na Bahia que eu comprei. Eu falei, nossa, essa é a girafa dos tempos atuais. Porque tem que ser qualquer formato Qualquer de girafa, formato, né? Vou deixar ela aqui. Mas isso tudo é uma curiosidade, né? A curiosidade abre isso. E você falou dessa questão que você disse, né, da necessidade quando a gente não é atendida, que a gente se manifesta. Também tem uma frase que também já ouvi, que eu gosto muito, que é assim, o grito é um pedido de socorro, né? Isso é tão verdadeiro, né? Quando a gente altera a voz, a gente coloca num outro tom, a gente se manifesta de uma forma... É um pedido de socorro. Você não tá, eu digo, né? A gente não está dando mais conta da gente, né? Então você tem que expressar aquilo da maneira... Você joga para fora, no volume, para que o mundo te ouça e te socorra, né? Então eu fico muito emocionada, porque eu me reconheço, né? E novamente, a gente precisa se reconhecer. A gente, por mais que a gente seja estudiosa, que a gente tenha consciência, a gente faz isso naturalmente. Faz isso. Eu tenho uma situação que eu conto, já devo ter contado em alguns momentos, mas virou clássica para mim, uma reunião minha com a Tauana, minha sócia, em que eu não deixei a Tauana falar. Eu estava tão cheia de mim que eu não dei espaço de fala para ela. E quando terminou a reunião, ela estava murcha do outro lado da tela. E eu só me dei conta que ela murchou quando eu desliguei o Zoom, sei lá o que a gente estava, Teams, e aí eu parei na mesa do trabalho, assim, do meu escritório, e eu falei, que coisa horrorosa que eu acabei de fazer.
E aí eu fui e falei com ela pelo WhatsApp, falei, eu queria falar com você de novo. Ela falou assim, agora não. Agora não. Eu não tô legal. E aí eu entendi que eu tinha sido um monstro, né? E aí quando a gente pôde falar, eu falei, quero me desculpar, porque eu sei o que eu fiz. Eu não deixei você falar. Ela falou assim, eu me senti desvalorizada. E eu falei, Mas isso é a confiança de você poder falar isso pra ela poder falar, não quero falar agora. E eu sinto que entender que mesmo por mais que a gente estude, no Dalai Lama, assim, Rita, exato. é o que você É humano, faz. né? É É o que você humano. faz. É o que você faz com isso. E eu acho que a confiança ela é reforçada quando você erra e reconhece que aquilo magoou. Então, isso que você fez com a Tawana certamente fortaleceu. Muito. E, inclusive, assim, nas situações outras que isso pudesse, né, vamos dizer, acontecer de novo, ela fala assim, eu quero falar, hein? E aí eu falo, claro, né? Porque tem isso, né? Às vezes você tá na eloquência, você tá ali, tem mil coisas para poder compartilhar e você ocupa um espaço que não é só seu. E aí você está sendo violento, porque você não está dando espaço para o outro. Então eu acho legal falar disso, é que a violência está nesses exemplos que a gente está dando, né? Na não escuta, no não espaço, na não generosidade, né? E não é na. E ao mesmo tempo oferecendo compaixão, algo estava vivo em você para você ter feito isso. Então também honrar esse nosso outro lado, que assim, a gente também tá ali com coisas acontecendo. Então é esse diálogo também. Exato. Que a gente E tem que ter você expressar para o outro, né? Porque quando a gente pôde resgatar a conversa, eu falei para ela como eu estava me sentindo Sim. também, para poder agir daquela maneira. Então também tinha questões que estavam me incomodando. Isso é que é legal da comunicação não violenta, que quando a gente. Porque quando a gente está mobilizado, É isso a mesmo. gente faz o que dá e depois a gente ajeita, né? Qual foi o que você fez? Essa é a frase para destaque dos propósitos, hein? Essa é a frase para destaque. Muito bom, né? E por isso que quando a gente está mais organizado, é uma Isso, conversa organizado. preparada, trazer de cara o que a gente está sentindo e o que é importante pra gente ajuda a construir. Você conseguiu falar depois. Consegui. E que é do jogo da vida mesmo, às vezes só dá depois. Não, nem eu tinha consciência, né? Sabe que tem a treinadora de CNV, que é a Arnina Castan, que ela fala, sim. a conversa mais importante é a que você tem em seguida. Isso aí. Porque às vezes na hora é o que dá. É o que. E depois, se a conversa que vem em seguida tá minimamente arrumada e é autêntica e é conectada, as coisas se E tendem sair a se desse resolver. lugar da punição também, porque às vezes também a gente entra num outro lugar, que assim, terminou uma conversa como essa, aí você, né? Punição, chicote. Aí você. Aí piora muito mais, porque você também se pune, mas também não se conecta, né? Não vai lá reparar, não vai. E fica só se achando a pior criatura do mundo, né? Sozinha na solidão. Né? A vida, por que eu fui fazer isso, né? Agora, é possível ser empático, pacífico, né? Saindo aí. Naquelas situações em que, de fato, tira a gente do lugar. Eu acho que sim, mas você não tem que ser. É uma escolha, como você falou da escolha. A gente pode escolher, ou então vir naturalmente essa empatia, a forma de lidar de uma forma pacífica. Tem coisas que são gatilhos maiores, né? Quando a gente estava alinhando, né? Falamos disso, né? Tem coisas que envolvem valores, tem coisas que envolvem a vida, tem coisas muito... E também não tolerar e não aceitar Sim. pode ser uma atitude que não precisa ser violenta. Mas você fala assim, não, você dar o limite Sim. de uma forma Firme. e que assim, eu não tô criando uma briga e não tô deixando de ser passiva. Mas não Tô dizendo quero assim, ir além, né? não quero falar sobre isso, não quero ficar aqui, não quero manter a relação. Perfeito. Não tem um não pacífico aqui. E tem coisas que são Eu inaceitáveis. gosto disso que você está falando. Tô Né? pensando aqui em algumas situações que você fala assim, não quero seguir. Nem quero mais voltar a falar sobre isso, né? Às vezes o outro até te demanda. Vamos falar. Não, fui no meu Eu limite. compreendo perfeitamente de onde vem, mas eu não quero. E eu acho que isso é importante, especialmente quando a gente fala de casos mais graves. A gente vai falar mais pra frente, por exemplo, assédio. Tem coisas que são intoleráveis. Sim, Então, embora a gente fale de dar escolha, tem um limite. claro. Você pode responder a um assédio de uma forma não violenta fisicamente.
não jogando uma cadeira, por exemplo. Claro. Mas você pode honrar também que aquilo ali foi um limite que foi absolutamente inaceitável. E esse entendimento também ajuda a explicar que a comunicação não violenta não é fofinha. Não é. Porque tem coisas que não vai ter jeito, tem coisas que a gente vai precisar responder muito rigorosamente. E às vezes não vai dar para ser super empático, Claro. mas vai dar para ser o suficiente para não destratar a pessoa e não usar a mesma linguagem, a mesma violência. Mas você pode estar na mesma energia. A pessoa tá aqui com Ah, você, sim. por que você tem que estar aqui? Ah, porque é passivo. De novo, não tem que nada. Sim. Não, Às porque vezes- a raiva e a indignação, né, Patrícia, são combustíveis necessários para as mudanças. Às vezes, se não tiver essa raiva, você não vai conseguir ter a coragem de enfrentar uma situação de assédio. Mas tem uma coisa legal que você está falando. A gente tem muito medo da raiva, né? E a raiva é um sentimento legítimo. E a gente não sabe lidar com a raiva nem da gente. Então, quando a gente vive uma situação de raiva, assusta, né? Você fala, meu Deus, o que eu faço agora com isso, né? É para proteção também, mas a gente, Exato, né? exato. O Marshall tem um livro só sobre a raiva, Que é maravilhoso. né? E O surpreendente propósito da da raiva. raiva. Como é que você lida com a raiva de uma maneira positiva, né? E é o que você falou, da vibe. Eu não preciso entrar numa vibe de ataque, não preciso entrar numa vibe mas entender que ali tem uma oportunidade, energia. né? E às vezes é essa energia de falar não. E não vem, às vezes, uma indignação de uma raiva, que vai ser um combustível para a justiça, para o que for que tenha que ser E atendido. todo sentimento, que eu acho que quando ele é expresso, seja de forma tô chateado, tô preocupado, tô com raiva, e aquilo dá um limite pro outro. Tá. E E também, organiza, você usou essa Eu não palavra. preciso agir organiza. com a raiva, mas eu posso agir a partir dela. e também é uma pista para o outro para saber onde ele está se colocando. é. Então, quando uma vez eu tive um conflito com a minha filha, e ela depois, me dá um beijinho. Eu falei, agora não. Ai, eu vivi isso agora recente. O Paulo virou pra mim e falou assim, de uma situação familiar. O Paulo falou assim, eu acho que a situação não tá legal, você deveria ir lá conversar, falar. Eu falei, agora não. Me dê o meu tempo, né? Eu entendi, eu vou precisar ir neste lugar, visitar este lugar. Agora não. Eu gostei da. Agora não. Eu gostei da frase. Não é para Agora sempre, mas agora É. Agora eu não dou conta disso, tá aqui dentro ainda, entendeu? E até pra eu ir numa boa, a fim de restaurar, eu preciso estar bem, né? E a neurociência explica isso, né? Porque, na verdade, quando a gente vai para essas emoções, que eu falo, não existe emoção ruim, né? É emoção agradável e desagradável. Sentir raiva, às vezes, sim. pode ser um pouco desagradável. E né? E aí é que isso, nosso cérebro reptiliano acordou e ele desliga o córtex, que é a racionalidade. Então, quando você fala agora não, é muito prudente, porque agora eu vou ir que nem um bicho ferido e vou atacar e arrancar a cabeça. Aí o que eu faço? Aí tem um dos conceitos que eu gosto também na comunicação não violenta, que é de dar espaço. Isso. Então eu vou me acolher, eu vou conversar com a Patrícia para eu me acalmar. Aí quando eu estiver acalmada, aí eu vou endereçar, ajeitar. Esperar o ciclo da raiva passar é muito sábio, né? Não, no auge a raiva, às vezes ela vai ser essa resposta imediata que você dá. Uma vez eu tive uma situação dessa com um líder meu que, enfim, foi extremamente grosseiro e eu fiquei muito, muito brava. E foi bom, porque ali se colocou um limite que não se repetiu mais certas situações que aconteciam. Agora, tem que usar com prudência, especialmente no mundo corporativo. E aí esse espaço, né? Por isso que é importante conversar com outra pessoa, fazer um exercício, dar uma corrida, fazer uma yoga, qualquer coisa para poder baixar a poeira e manter um certo nível de raiva para a conversa. Mas agora... Tem energia, né? Agora. Agora eu não vou lá, não vou visitar esse lugar, mas por nada. Não tem nem roupa para ir. Vamos aqui agora fazer uma costura com as conversas difíceis, que a gente já está falando, né? Porque são conversas bem difíceis, né? E eu falei na abertura sobre elas, né? E acho que também tem uma coisa que eu acho muito interessante da forma como eu vejo, que, em geral, quando você fala de uma conversa difícil, as pessoas associam ao conteúdo. Então, as pessoas falam, realmente, é muito desagradável falar sobre isso para tal pessoa. E é muito mais do que isso. Quer dizer, o conteúdo pode ser um aspecto de uma conversa difícil, mas o que torna uma conversa difícil é a dificuldade de a gente lidar com aquela conversa, né? É a emoção que a gente sente, é a desestabilização, a desorganização que aquilo gera, né, dentro de nós, ou o medo que você tem de ferir o outro, de romper, enfim, é por aí que vai, né? Você falou muito sobre as conversas necessárias e desnecessárias.
Eu achei isso muito legal da gente trazer, né? Achei bacana esse ponto de vista. Eu gosto de, né, diferenciar as duas. As conversas difíceis necessárias são aquelas que a gente precisa ter. Porque não tê-las impacta nos resultados das empresas, impacta no comprometimento e no engajamento dos times, na segurança psicológica e nas nossas relações. Porque eu acho que o silêncio, ele é mais seguro, né? É uma conversa difícil, não vai ter conflito, não vai ter problema. Só que dentro de mim o barulho é enorme. Opa. E está impactando tudo à volta. E a mesma coisa quando eu estou numa empresa, num papel de liderança, se eu não abro um espaço de segurança para que essas conversas difíceis existam, elas estão dentro das pessoas, mobilizando essas pessoas e impactando em todo o resto. Então, assim, essas são as conversas difíceis necessárias e podemos nos preparar e aprender a tê-las. E temos as conversas difíceis desnecessárias, que são aquelas que só são difíceis porque a gente cai em armadilhas da comunicação. A gente entra em conflito ou cai em conflito sem a gente nem perceber. Por exemplo, se eu começo a conversar com você para provar que eu estou certa, o problema é que você está fazendo a mesma coisa. Vai ficar difícil. Se eu começo a conversar com você a partir de uma dedução que eu tive da sua intenção comigo, que claro que não é uma dedução boa, né? A intenção não é boa, então vai ficar difícil. E se eu quero falar do que é importante para mim, te acusando, te criticando, te julgando e te rotulando, vai ficar difícil. E se eu entender essas armadilhas, talvez não precise ficar tão difícil. Eu posso estruturar a minha forma de falar as coisas e facilitar com que você me escute. Claro. Perfeito, Patrícia, no que você está trazendo, que assim, o que que eu entendo, né? Você está falando muito da questão até das nossas crenças limitantes, da maneira como, você usa a palavra de organizo, como eu me organizo, para ter essas conversas e que acabam sendo, de fato, difíceis, porque eu já vou armada, eu já vou com, né, uma predisposição negativa. Então, sensacional esse aspecto. E pegando isso que você falou, né, da predisposição, se a história que eu me conto sobre situações e sobre pessoas são histórias ruins, Sim. são histórias de que a pessoa não vale nada, a pessoa não gosta de mim, a pessoa quer me ferrar, a pessoa não... A forma de eu encarar essa conversa, eu já vou entrar com a dificuldade. Por quê? Porque é um cenário de ameaça, vamos dizer assim, né? Só que às vezes é só a história que eu me conto, não é a realidade. Então eu preciso também olhar para dentro de que história estou me contando sobre isso e sobre essa pessoa. Será que eu sei? Eu sempre posso perguntar para saber se é aquilo mesmo, né? É a questão terapêutica, né, que eu digo, né? Você tem ali na sua mão duas ferramentas incríveis, a escuta e a pergunta, né? Quanto que eu estou lançando mão, né, dessas duas ferramentas que abrem espaços de comunicação, né? Tão simples. Não estou dizendo que elas são fáceis, mas são tão simples, estão ao nosso alcance e a gente usa tão pouco, né? E podem ser treinadas. Né? A gente pode se treinar a pensar nisso. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente fala de segurança psicológica, você fazer perguntas. O que eu não estou enxergando? Essa é uma pergunta que um líder pode fazer, que uma líder pode fazer para o seu time, e aí convida. Claro. Eu sinto que naquela reunião eu não estava com muita clareza, não estava prestando tanta atenção. Vocês podem me trazer de novo esse ponto? Você pode convidar. E aí, pegando esse ponto que eu fiquei pensando, né, de quando você está no mundo corporativo, sempre tem essa delicadeza. Até as formas que a gente fala é diferente. Assim, eu estou com raiva, você fala, eu estou um pouco contrariado. Você dá uma diminuída, né? Sim. A gente tem que pensar nos dois lugares, como líder e como liderado. Então, como líder é um pouco mais fácil, porque a gente puxa as agendas. Agora, como liderado, essa é uma arte também, de você falar, olha, eu percebi que naquela reunião você não estava muito atento quando eu coloquei um ponto. Tem alguma observação que você quer fazer? E às vezes a pessoa estava desatenta porque estava preocupada com outro problema de negócio. Então, essa coisa de checar o que está sendo dito, que você trouxe, também no mundo corporativo, sem ter tanto medo. Porque o que é o pior que pode acontecer? Você está se interessando pelo seu líder, se interessando pelo seu par. Por isso que o nosso começo de conversa aqui, confiança, está na base das organizações de maior sucesso. Isso está atestado por pesquisa da Harvard Business School, que se chama confiança no trabalho. Se tem confiança, a comunicação é mais fácil. A gente não tem tanto medo de conflito. Né?
Tem uma coisa também que eu gosto muito da comunicação não violenta, é a questão de você diferenciar e estar atento entre intenção e impacto, né? Então, assim, a tua intenção pode ser muito positiva, mas a maneira como você comunica, que você aborda, às vezes tem um impacto muito ruim. Então, assim, você também perceber isso, né? E esclarecer, olha, poxa, deixa eu esclarecer o que estava por trás quando, né? Então, também acho que isso é um outro lugar que dentro das organizações a gente também precisava explorar mais, né? Você ter esse cuidado. Será que aquilo que eu falei como líder, como teve um impacto que eu gostaria que tivesse positivo? Será que as pessoas captaram a mensagem, né? E aí checar, como você falou, deixa eu ver o que eles entenderam disso, porque às vezes você dá teu recado, você fala o que pensa, todo mundo balança a cabeça, mas é um estrago, né? As conversas vão acontecer depois. E você sabe aonde, Deise, que isso é mais crítico? Comunicação de notícia difícil. Exato. Demissão, mudança, Reestruturação, controle acionário. E são situações em que a gente vai, faz um town hall, chama todo mundo, fala tudo, e vai embora e acha que foi compreendido e não foi. Nada. E não... Ninguém pergunta, porque tá todo mundo com medo também de perguntar, né? Não Não tem pergunta. confiança, não tem segurança. E aí, uma vez, até um projeto no Bistrô, lá, aquele do México, que eu estava falando sobre isso. A gente dá mais notícias na organização e a gente não checa como as pessoas estão se sentindo. E muito rapidamente segue em frente. E ali dá um ruído, e esse ruído é uma improdutividade. Ninguém consegue se focar nos resultados, nos objetivos. Está todo mundo preocupado com essa incerteza. Sim. E programas de demissão é a mesma coisa. Uma coisa que é muito útil quando você faz um programa de demissão é esse preparo da liderança. Para, primeiro, as dores que o líder tem ao demitir, a ansiedade, ele poder se preparar, ela poder se preparar. Ótimo esse ponto. E ter espaço, fora da conversa com a pessoa que vai ser demitida, para poder desaguar suas angústias. Aí vai para a reunião focada na pessoa. Eu sempre falo, gente, é 15 minutos você dá a notícia e dá as informações básicas e 45 minutos de escuta e elaboração. E já se prepare, que a pessoa pode ter raiva, a pessoa pode passar mal, a pessoa pode ficar paralisada. Então já espere reações humanas de uma pessoa que vai receber uma notícia difícil. O que aumenta muito a ansiedade de quem está dando essa notícia difícil é querer controlar o resultado da conversa e a reação do outro. E eu sempre digo assim, você não controla e não tente controlar. Tira essa ansiedade. Pensa o seguinte, você não vai controlar o que vai vir, mas você pode gerenciar o que vier. E você pode acolher o que vier. Exato. Mas desiste da ideia de controlar, porque não controla. O que já reduz muito, talvez, esse desconforto, né? Porque a gente quer dar solução para aquilo que está ali. Não quer que a pessoa fique chateada, com raiva, triste. E você não vai, é que você falou. Quer consertar. E a pessoa ficar... Quer consertar. E a outra coisa, uma pergunta clássica, posso chorar? Eu falei, você pode, só não chorar mais do que a pessoa que vai ser demitida. Tenta não chorar mais. Mas você pode se emocionar, você é humano. Às vezes, quando a gente está facilitando uma sessão, acontece. Isso. Às vezes eu me emociono, alguém conta uma história, eu me emociono. Agora, eu não vou roubar o show, tem que as pessoas me consolarem. Só para não fugir de um ponto que você trouxe, que você falou assim, rapidamente, eu acho isso tão importante. Em geral, a gente espera que o líder tenha todo o ferramental, todas as condições, toda a não emoção para fazer tudo isso acontecer. E aí, assim, acho que tem vários aspectos. Além de prepará-lo para lidar com temas como esse, é o espaço dele vivenciar aquela situação, né? Porque é o que você falou, ele também está sofrido com aquilo. Solidão, ele também, às vezes, não concorda com aquilo que vai ser feito e precisa... enfim, agir. Então, assim, a gente não dá o espaço da emoção acontecer para a pessoa. Como se fosse uma máquina. Vai lá e demite 10. Cara, peraí, né? Não é assim, não é organizar a conversinha que eu vou ter. Tá doendo demais aqui também fazer isso, né? Então, também tem o meu tempo de processamento e a gente... passa por cima disso, né? A gente não respeita isso. E um aprendizado que eu tive estudando luto é que a gente tem que pensar sempre que qualquer processo de perda, então assim, eu vou mandar 10% da minha equipe embora. Gente, eu não conheço um líder que faça isso feliz. Não tem como. Porque no mínimo você vai ter que gerenciar o depois. E no máximo você vai perder pessoas que você gostava, mas por uma necessidade precisou demitir. É tipo um corte na carne, né? Você tá... Exato. E aí, como é que a gente fala no luto? A gente tem um tempo
da dor e tem um tempo de seguir em frente. As corporações tendem a só seguir em frente. E a gente tem que dar um tempo para a dor. Então, assim, quem que vai acolher a equipe, a liderança, depois do programa de demissão? Quem que vai escutar depois do programa de demissão? Porque essas pessoas precisam ser escutadas. E é uma conversa difícil. Exatamente. E a gente não costuma dar esse espaço. E quando a gente dá esse espaço, cria-se um ritual de despedida. Humaniza. Né? Ou então você mandou uma pessoa embora porque de fato ela teve um problema de performance ou um problema ético. Aí não conta o que aconteceu. E aí fica toda a equipe achando eu sou o próximo. Não, porque essa pessoa teve uma questão específica, né? Claro, com todo cuidado com a pessoa também. Claro. Mas ter a conversa, tirar o bode da sala e falar do bode. Né? Então eu penso que não é instintivo, é a gente voltar para a nossa essência humana, que a gente tem de escutar e ser escutado e escutar o que a gente está sentindo. A Patrícia, ela tem alguns aprendizados, né, Patrícia, das conversas difíceis. Acho que você somou 24, né? Fala sobre isso e traz alguns pra gente. Só para contextualizar, eu já falo sobre esse tema há um tempo, eu fiz uma palestra que se chama As 24 Coisas que eu Aprendi com as Conversas Difíceis, que foram aprendizados que eu fui reunindo, por acaso 24, não é nenhum número cabalístico, e assim, e são aprendizados para a vida. Por exemplo, não falar sobre as coisas não significa que elas não existam. Verdade. Não são necessariamente frases minhas, tá? Mas aprendizados que eu reuni. O que não é dito não é combinado. Outra coisa, quando você muda a sua contribuição, você muda o resultado da situação. Total. Entendendo o resultado como a soma das contribuições ali, né? E mais uma, a gente acha que empatia é sobre concordância, empatia é sobre compreensão. Muito bom. Exato. Eu posso bom, né? compreender profundamente E discordar. tudo que tá, e não concordar. E tudo bem. Não deixa de ser empatia, né? Sensacional. E juntando, só que eu falei de empatia, tem uma coisa que eu acho importante falar, principalmente para lideranças e empresas. Muitas vezes a gente acha que ter empatia significa enfraquecer a nossa posição, não se posicionar. Mas eu posso ter empatia e não recuar 1 milímetro no que eu considero importante acontecer para essa situação mudar ou para mudar a situação. Claro. Absolutamente. Não é excludente. Para a gente tirar a empatia daquele lugar da palavra empatia, gratidão, ficou esquisito, né? Ficou um lugar fácil. Mas a gente não pode esquecer da importância que essas coisas têm. Às vezes até vira uma competição da empatia, né? Você quer mostrar pro outro, você tá entendendo tanto que você começa a falar de você e esquece do outro, né? Então, nossa, eu super entendo, porque olha só, aconteceu isso comigo, aquilo. Que não é empatia. Estou sendo super empática, né? Porque eu estou mostrando, nossa, você tá sentindo isso, nossa, eu senti tal coisa assim, você tá ocupando um espaço que não é seu, não tem nada de empático. E esse é o mau uso da comunicação não violenta. Não é? As pessoas usam vamos dizer assim, o conhecimento para manipular. Exato. Isso é um mau uso. Né? É um mau uso. A gente tem que trabalhar com o genuíno, que é a base da comunicação violenta. Eu honro o que está dentro de mim, eu honro o que está dentro de você, mesmo que a gente discorde, a gente fala sobre isso. E aí o que você falou perfeito, Patrícia, para a gente poder estar com tudo na mesa. Porque sem as cartas na mesa, não vamos conseguir. E é só para fechar também nessa história da empatia, que eu brinco, que é o sequestro da fala, né? O outro está falando e você... Exatamente nesse caminho que eu falei, você começa a falar de você cala o outro, né? E você se torna... Tira a luz do outro e... A empatia é um lugar de não ação. É diferente de uma terapia, em que tem uma pessoa ali conduzindo. A empatia é só a minha presença. Isso é um vídeo da Brené Brown. É a minha presença com você no seu escuro. Você tá no escuro, eu não preciso resolver, mas assim, eu tô aqui, sem julgamento, com você. Isso é maravilhoso. Que é lindo. Aquele filminho, né? O videozinho. O videozinho, maravilhoso. Maravilhoso. Ser espaço. Ser espaço pro outro. Isso. Ser espaço pro outro. Essa frase vai pro podcast. Pegando o gancho das conversas difíceis, eu queria agora te ouvir muito. Você tem um olhar muito sensível, né? Seja para o luto, seja para a questão também da diversidade. E aí a gente também falou sobre, nessa mais uma camada aí das conversas, as conversas mais delicadas e as conversas que até hoje mesmo a gente está tendo muito cuidado, né?
na forma como a gente se dirige, que a gente faz uma referência ou a gente faz um comentário, tem até as questões de ser politicamente correto, né? Muita gente olha para isso como mimimi, como, não, mas que frescura, e a gente sabe que não é. Também queria entrar nesse lugar, né, de como é que a gente precisa cuidar dessa linguagem, dessa aproximação, dessa empatia, né, quando a gente está tratando de situações delicadas, que envolve diferenças, que envolve questões culturais, você é muito especializada nisso também, uma vivência internacional, e que aquilo que é valor para mim não é valor para o outro, aquilo que é importante para mim não é para o outro. Vamos falar dessas conversas também? As conversas mais delicadas, que são os temas de inclusão. Eu acho que sobre isso a principal coisa é que tudo que falamos até agora se aplica. Então a curiosidade, eu estou falando de um outro. Então, sei lá, estou falando de uma pessoa LGBT, eu não conheço, eu acho estranho, a minha religião é diferente, pensa diferente sobre isso. Abre esse espaço da curiosidade, de tentar conhecer o outro. E sabendo que você não é especialista. Tanto que eu falo, eu não sou especialista em inclusão e diversidade, eu sou entusiasta. Porque nenhuma pessoa vai dominar tudo sobre tudo. Então, quando você vai ter você é um líder e você está preocupado em ser inclusivo. Aí chega uma pessoa diferente do que você está acostumado. E aí você fala uma coisa, aí a primeira coisa, como é que o outro responde? Então, eu vou dar um exemplo prático. Uma vez eu fui dar uma palestra para uma empresa e aí eu citei muito levianamente, porque como eu fui casado com um homem negro, então... E aquilo ali caiu muito mal, porque as pessoas, assim, até se chama tokenismo, né? Assim, é você usar um conhecimento de um grupo minorizado para dizer que você entende daquilo. E aí, no dia seguinte, tinha um novo encontro, e aí alguém, graças a Deus, me deu um feedback e falou, Letícia, caiu super mal. As pessoas ficaram muito incomodadas, como se você, uma mulher branca, entendesse de racismo só porque foi casada com um homem negro. E aí, eu cheguei na sala e eu li a sala, e a sala estava toda mal-humorada. E aí tinham 2 mulheres negras na minha frente e eu comecei dizendo assim, gente, vou começar fazendo uma reparação, pedindo perdão. Eu ontem, na minha pressa, falei muito de forma passageira sobre algo que pode ter dado a falsa impressão de que eu penso que entendo o que uma pessoa negra vive. Eu não entendo. Eu posso empatizar, eu posso olhar, mas eu sinto muito. Foi inadequado e eu sinto que isso deve ter causado um enorme desconforto. Ali, quebrou-se. Porque eu virei e falei, gente, eu não devia ter feito. Eu ouvi o desconforto. Então, o que eu falo sempre em relação a conversas delicadas, estar com essa atenção. Esse tema é difícil. Primeiro, eu estou desconfortável, eu não tenho muito letramento, eu não tenho muito vocabulário. Vai na humildade. Já pede desculpas, você fala, olha só, se eu falar alguma besteira, você me ajuda, você me fala. Se eu te nomear de uma forma que... Como é que você quer ser chamado? Como é que você quer que eu lide com você? Então, humildade... E esse entendimento que, mas o outro fica com muita raiva. Eu só falei, foi só uma piada, foi só uma brincadeira. Eu falei, ficou com raiva porque é uma coisa importante para essa pessoa. Então, como que você pode... Sentimento, necessidade, né? Vai lá no lugar, volta lá, tchau. Volta lá. Essa raiva como uma necessidade não atendida. Claro. Agora, eu também tenho muito esse olhar de acolher a pessoa que a vida inteira foi de um jeito e de repente tem que mudar e entender, acolher como profissional de desenvolvimento humano, porque não é obrigação do grupo minorizado fazer isso. E ter esse olhar de não julgamento. O não julgamento ajuda muito. E eu não vou esperar isso da pessoa que sofreu racismo a vida inteira ou sofreu LGBTfobia a vida inteira. Mas eu, como uma pessoa que estou facilitando a conversa, posso ser essa mediadora. E tentar entender o que aconteceu e explicar, olha, isso. E as pessoas sabem. Tem expressões como criado mudo, que é uma expressão muito mais violenta do que falar caixa preta. Outro dia eu estava tendo essa discussão numa sessão. Caixa preta, a gente vem da aviação. Eu tenho certeza que vai ter muito menos gente implicando com essa expressão do que falar criado mudo que vem da escravidão. São coisas muito diferentes. Então também é um pouco do bom senso da gente estar conversando e ter essa liberdade. Eu chamo de conversas delicadas porque é entender que é pisar em ovos Sim. Mas que não necessariamente fiz uma coisa errada, se eu estiver prestando atenção no ambiente, eu não posso reparar. E aí esse eu acho que é um olhar muito atento que a gente tem que ter. E a forma mais genuína de trabalhar essas relações é você procurar se informar, conhecer, se interessar, entender quais são as... Por que essa pessoa faz o que está fazendo? Por que agora todo mundo reclama disso? Por que eu não posso mais pegar numa pessoa sem pedir permissão? Por que eu tenho que falar todas, todos e todes, né? Que às vezes as pessoas ficam assim, que não sei o quê.
A gente não sabe qual é a dor do outro. Não sabe. Aí o que eu ofereço como estratégia é, você pode, de repente, usar uma linguagem neutra e falar, pessoa colaboradora. Sim. Mas entender que, ao fazer isso, você demonstra, no mínimo, uma curiosidade e um interesse em fazer essa coisa acontecer. E entender que, assim, a dor é profunda. Quando a gente está falando de violência, são dores muito profundas. E a gente não tem outra ferramenta além de estudar, se interessar e prestar atenção. E acho que você está trazendo, Lê, assim, um ponto que você está falando até na primeira pessoa, como facilitadora, como profissional de desenvolvimento, mas o quanto que isso é fundamental, e aí tudo que a gente está falando aqui hoje, mas nessa situação do dia a dia, das relações, que é um tema que está aquecido, está inflamado esse tema, né? Desse letramento das lideranças, né? De tirar esse mindset do mimimi, do que, não, mas eu sempre falei dessa maneira e vou continuar falando dessa forma, e os incomodados que se mudem, um pouco disso, a gente ouve de tudo, né, nessa área, e trazer essa consciência, né, da conexão, trazer essa correlação com tudo que a gente falou, né, da violência, trazer a correlação com as conversas que conectam, que distanciam, que geram resultados melhores, né? E porque o mimimi, na verdade, é uma armadilha, que nem a Patrícia falou. Porque o mimimi é o quê? É um preconceito, um julgamento, é eu assumir que eu sei o que você está sentindo melhor do que você sabe. E se eu acho que o que você está falando é um mimimi, eu vou falar assim, agora, você está bem de mimimi, você não quer mais me escutar. Você vai fechar o canal de escuta e se preparar para atacar ou se defender. Acabou o diálogo. Isso. Por quê? Eu tô julgando você, né? E no mundo inclusive da diversidade, hoje em dia, se eu me fechar, eu vou pro compliance, eu vou entrar com o processo e eu vou ganhar, porque tem muita jurisprudência. Então, assim, antigamente, a diferença é que não havia consequência, agora há. Exato. Então, o mais importante é entender que você pode passar a sua vida chamando de mimimi uma coisa que, na verdade, é uma dor do outro. E é claro que o outro pode responder de uma forma assim ou assado. Agora, é melhor resolver na mesa de cartas abertas do que isso virar um processo, uma coisa que poderia ser evitada. Eu acho que é a base, inclusive, do diálogo, do jeito colaborativo, né, Patrícia? Que é esse, da mediação. Mas entra nessa régua até o assédio, né? Porque aí você tem níveis disso que a coisa começa a tomar... Eu sempre falo que, assim, aí volto à história da raiva, assim, tem coisas que são inaceitáveis. Então, tem certas situações... Eu me lembro quando eu era uma jovem gerente de vendas na Souza Cruz, em que um cliente meu encostou na minha costela, eu pulei, ele falou assim, não liga não, menina, não sabe como é velho? Se não tocar, não tem graça. Isso há 30 anos atrás que eu tenho esse tempo de corporação, eu não tinha nenhum letramento, eu não tinha noção. Esse é o tipo da coisa que hoje, qual seria a minha orientação? Eu ia chegar para o meu líder e falar, olha, eu não vou mais atender esse cliente. Porque eu não vou poder letrar o cliente, mas eu não vou me submeter a estar sozinha com ele num ambiente onde eu posso ser tocada. Então, isso, não vou ter uma conversa não violenta com esse cliente. Não tem conversa difícil nem não violenta. Tem. Agora, eu não preciso tacar uma garrafa na cabeça do cliente. Eu fui chamada por uma empresa para diagnosticar se o caso que estava acontecendo ali era de assédio moral. Tá? E você sabe que o assédio moral tem coisas que definem. Não, isso foi um assédio, né? Tem uma... Não sei se é uma lei ou se tem as práticas que configuram. E eu tive uma conversa com a denunciante, com o denunciado e com testemunha, tudo em off, coisas que não poderiam ser ditas. Diagnóstico: não tem assédio, não configura assédio, mas não pode continuar esse comportamento. Não é porque não é assédio que deve ser permitido. Sim. Né? Não é, não, mas isso não é assédio. Não. E alguns líderes falam, como é que eu faço para não parecer um assédio? Quando eu dou algumas horas, a primeira coisa que eu pergunto, qual é a sua intenção? Exato. Como é que... Pra gente não ficar em palavrinhas, né? Assédio ou não assédio. Não, o comportamento precisa ser reavaliado. Perfeito. Muito bom. Gente, a gente chegou ao fim. Vocês aqui. Nossa, daria pra, né? Puxa, tanta coisa, tantas reflexões. 2025 vem aí, Deise. A gente faz a versão 2, o retorno. Eu acho. Não, sério mesmo. Eu não tô falando. Às vezes a gente brinca aqui que podíamos fazer mais um episódio do tema, mas eu acho que esse tema ele é tão transversal, ele é tão necessário que a gente sempre vai conversar sobre ele com perspectivas diferentes. A gente sempre vai trazer exemplos, né, que são atuais, e é repetitivo mesmo, falar sobre isso é necessário, né? A gente, infelizmente, lá atrás, a gente não teve esse letramento,
né, na nossa formação, pelo menos a geração que eu faço parte, esse é um tema dos últimos anos. Agora é matéria na minha faculdade. Agora é matéria de faculdade, de escola. Legal. Graças a Deus, crianças já estão lá com livrinhos de comunicação não violenta, com historinhas que retratam, né, a questão da comunicação, da conexão. Então é isso, a gente realmente precisa recuperar esse tempo perdido aí de uma geração que não teve olhar para isso e que nos faz tão bem, né? Que aí a gente pode linkar com bem-estar, saúde emocional, né, com tantas coisas positivas. Enfim, então acho que vale sim fazer aqui e quem sabe, né, um projeto junto. Vamos, né? Sim, Por que sim. não? Para fechar, antes de eu encerrar, eu queria deixar um espaço aberto para vocês, né, de dicas, de recados, vocês falarem de vocês, né? Vocês são aí especialistas no tema, o que vocês têm para divulgar? Vou fazer um convite aqui, um convite para todo mundo que está nos vendo ou escutando, que é a grande pegadinha das habilidades comportamentais. Quando você estuda habilidade técnica, por exemplo, vai aprender Excel, o que você faz? Você abre uma planilha, você joga a fórmula e fala assim, opa, funciona. Você está praticando para um dia fazer uma planilha de orçamento, quem sabe, né? A habilidade comportamental a gente faz assim, entendi tudo, só no racional. Não pratica, não implementa. Na hora que o bicho pega, você fala assim, como é que faz aquilo? Ah, isso não funciona. Nunca praticou. Então o convite é sempre transformar em ações concretas. Nossa, eu quero aprender a ter mais empatia. Qual ação vai evidenciar isso? Preciso escutar melhor. Em que momento? Como? Com quem? Preciso ter mais inteligência emocional. Como você vai fazer isso? Qual ação vai evidenciar que você fez? Porque através da ação a gente consegue implementar. E convidar as pessoas para minhas redes sociais. patriciacapeluto.com.br, só jogar meu nome no Instagram, LinkedIn, vocês me encontram. 24, como é que é a palestra? As também, 24 coisas que eu aprendi Aprendi com as com- conversas difíceis é uma delas. entre Empresas que precisarem, estamos aí. Bom, Muito bom. Bom, eu vou pegar um pouco de uma carona dizendo que a primeira ação é mapear sentimentos, né? Então, é criar repertório para saber o que você está sentindo. E isso eu falo desde ver divertidamente até começar a procurar mesmo, a expandir esse vocabulário e começar a prestar atenção no seu termômetro e como é que está o outro. E buscar conhecer as pessoas que são gatilho. Então, por exemplo, no caso da inclusão da diversidade, vai procurar ver séries, ler livros, não precisa fazer uma coisa muito teórica, mas para poder se familiarizar, porque quando a gente usa a curiosidade, isso aí. amplia o diálogo, e a prática leva à perfeição. Comunicação não violenta é que nem musculação, não adianta fazer um dia só, tem que fazer todo Isso. dia. E aí as minhas redes sociais, Letícia.carneiro73 no Instagram e no LinkedIn, Letícia Carneiro Desenvolvimento Humano. E vamos nos encontrar por aí. E agora eu tô doida para ver sua palestra. Bom, que a Daisy sempre apresenta gente boa, né? Amigas de infância, desde hoje. Nunca fui roubada com Daisy Gomes, gente. Só coisa Oh, boa. meu Deus do céu, que responsa! Olha, para encerrar, em geral, eu sempre trago uma frase, eu sempre trago uma poesia, e depende muito do clima, né? Então, acho que o clima tá tão legal que a poesia cabe. E a poesia, eu escolhi uma poesia que aqui vocês viram, né? Eu falo de afeto. Afeto é uma palavra que eu carrego comigo, do cuidado e tal. E quando a gente fala dessa comunicação não violenta, dessa comunicação cuidadosa, desse olhar para o outro empático, me remete a afeto e amor. Eu acho que a gente é a base de tudo, né? Se a gente vai para o outro com essa intenção do amor, da conexão, a gente já resolve muita coisa, né? E aí eu consegui, né? Eu sempre vou pesquisar alguma coisa dentro do nosso repertório de poesias e crônicas, e eu consegui uma que eu fiz um recorte, peço desculpas ao Fabrício Carpinejar pelo recorte, porque tinha que ser uma coisa curta, mas eu peguei uma que eu achei legal, que é confiar é amar. E é um recorte mesmo, eu fiz aqui uma coxa de retalhos dele. Amar e confiar são a mesma coisa. É tão difícil confiar quanto amar, tão raro. A confiança e o amor são conquistados, exigem tempo, observação, sinceridade, lealdade, soma de atitudes. Confiar não é genérico. Confiar é intimidade recompensada. Confiar é recíproco. É quando damos e recebemos simultaneamente. É uma previdência privada de nossos mistérios. É quando as ações comprovam
as palavras. Confiar não é para apressados, mas representa o retorno de uma longa viagem mental. É a velhice dos nossos hábitos, das nossas frases, a velhice dos nossos pensamentos. É quando um gesto recebe a proteção do silêncio. Confiar é ter uma relação única com alguém, inimitável, e não dividi-la com um terceiro. Deixar de confiar é deixar de amar. Perde-se junto a admiração, o alumbramento e o respeito. Que lindo. E assim eu encerro. Nossa, Nossa, encontro. Que alegria, que coisa boa. Muito bom. Não é? bom, Então, muito bom. amo vocês. Eu confio em vocês. Que legal. Fiamos juntas, né? Hoje É. fiamos juntas. Fiamos juntas. Um ato de fé. Não é? Muito obrigada mais uma vez. E até breve.